presta atenção aqui. Não adianta você recompensar um novo processo com seus prazeres antigos. Você precisa definir princípios inquestionáveis, mesmo quando tudo parecer contrário à realização daquilo que você se propôs. E você verá que, na verdade, apesar de ter nominalmente quase 100 anos, você viveu muito pouco. Fala, queridos, como estamos? Bem? Bom, eu espero verdadeiramente que sim. Eu me chamo Cauã Tosta e sejam bem-vindos ao nosso primeiro bate-papo. Eu ia até dizer que sejam bem-vindos a mais um bate-papo, mas eu acredito que este será o primeiro vídeo de muitos do nosso canal. E hoje eu tenho um tema bem específico para tratar com vocês. Bom, o título deste vídeo, primordialmente, era sobre buscar descanso em uma sociedade que não dorme. Eventualmente, eu acredito que eu venha a trocar esse título por algum motivo. Eu quero deixar essa definição gravada e documentada para que vocês entendam ao final o que eu quero dizer com este título, tá bom? Mas passando dessa fase inicial e de apresentações, vem cá, deixa eu te fazer uma pergunta. Presta atenção aqui, olha para mim. Sabe aquele hábito que você custa soltar? Sabe aquele padrão comportamental que você sabe que é maléfico, mas você acredita que não tem força o suficiente para quebrar? Porque todas as vezes que você tentou fazer um detox, isto é, você tentou passar uma semana, um mês, um ano, quiçá um dia, sem realizar um determinado hábito, sem tomar uma determinada ação, você sentiu falta dele, não é? Eu sei, é completamente normal. Se você perpetua um padrão comportamental, neurocientificamente falando, é óbvio que quando você quebrá-lo, inicialmente você vai sentir o desconforto, pois você não estava habituado a agir dessa maneira. Melhor dizendo, você não estava habituado a não agir daquela forma. E eu sei que faz falta, mas vem cá, deixa eu te fazer uma pergunta. E essa pergunta é importante, tá? Olha aqui. É necessário? Eu vou fazer de novo. Eu sei que faz falta para você, mas é necessário? Esse tempo em silêncio do vídeo, ele é proposital, tá? Porque você sabe do que eu tô falando. Queridos, às vezes, e isso eu aprendi através de um conhecimento empírico, tá? Às vezes, na verdade, na maioria das vezes, a gente tem a resposta para o nosso problema. Só que a gente, de forma vã, espera que aquela não seja a solução, porque não se adequa às nossas expectativas. Eu quero te lembrar que tudo aquilo que você consome, tudo aquilo que você compra, tudo aquilo que você vende, a moeda nominal é monetária, mas o custo é o seu tempo. Volta essa parte de novo e tenta fixar isso na sua cabeça, porque é muito importante. É tão importante que eu não sou o único a falar sobre isso. O filósofo estoico, inclusive a filosofia estoica é fenomenal. Sêneca, conselheiro de Nero. Sêneca era um filósofo estoico, tal como era Marco Aurélio, um dos últimos grandes imperadores de Roma, tal como era Epicteto. Abrindo só um parênteses para aqueles que forem mais interessados no assunto, o estoicismo ele é comumente tratado como uma filosofia romana, só que na verdade ele começou na Grécia com Zenão de Cítio. Interessantíssimo, e logo após foi se alastrando pelos antigos impérios mais influentes do antigo mundo. Mas voltando um pouco à fita, Sêneca tem um livro interessantíssimo, o qual estou lendo no momento. Mateus 11, 28, na Bíblia Sagrada, se aliou ao conteúdo que Sêneca traz em seu livro. E eu não poderia deixar de gravar um vídeo sobre isso. Busca essa intersecção comigo. Vem cá. Em seu livro, sobre a brevidade da vida, Sêneca fala sobre a essencialidade daquilo que empregamos o nosso tempo, daquilo que investimos o nosso tempo. Tempo é moeda, seja de euro para dólar, de real para real, mas, na essência, aquilo foi adquirido através de horas de trabalho. Não faz parte desse texto em específico que eu estou prestes a ler,
Mas Sêneca, ele traz o seguinte questionamento, que é muito interessante. Ele pontua no livro, um pouco após esse diálogo que a gente vai ler, que ele gostaria de conversar com idosos na época do Império. E ao conversar com estes idosos, Sêneca pontua que ele iria conversar exatamente assim: olha, eu sei que você já chegou no ápice da vivência humana, você está beirando quase um século de vida, mas eu te proponho a olhar para trás. Olha para trás. Veja todas as vezes em que você compareceu a eventos que você não gostaria de comparecer, que você investiu o seu tempo, ou melhor, gastou o seu tempo com pessoas que você não gostaria de estar. Veja todos os dias em que a sua atividade laboral, isto é, o seu trabalho, tomou mais da metade do seu dia, e veja todas as outras coisas que agora, no seu ponto de observação, não carregam em si importância alguma para o momento, mas que naquela hora pareciam urgentes ou extremamente necessárias. E você verá que, na verdade, apesar de ter nominalmente quase 100 anos, você viveu muito pouco. Interessante, não é? Interessante porque faz a gente questionar em que a gente emprega o nosso tempo. Faz a gente questionar sobre todos os vícios que nós cultivamos ao longo da nossa vida, que tomam parte da nossa existência. Entenda, eu não estou falando para você não ter mais uma rotina, para você não cultivar mais uma rotina, mas para você entender os hábitos que compõem a sua rotina em si, para você entender o que você faz, não apenas fazê-los de forma mecânica, entende? Esse é o ponto do essencialismo. Há inclusive um livro sobre isso que é interessantíssimo. Posso fazer um vídeo posterior a este que aborde esse livro também. Mas agora, dá uma olhada nessa leitura. Os homens não toleram que ninguém se apodere de suas propriedades e correm para pedras e armas se houver a menor disputa sobre o limite de suas terras, mas permitem que outros invadam a sua vida. Ou melhor, eles mesmos a levam para quem acabará por possuí-la. Presta atenção aqui. Não se encontra ninguém disposto a distribuir o seu dinheiro, mas quantos entre eles distribuem as suas vidas? Ao guardar a sua fortuna, os homens quase sempre são fechados. No entanto, quando se trata de desperdiçar tempo, no caso, a única coisa em que é certo ser mesquinho, eles se mostram pródigos. Sêneca, ele amarra, ele traz um laço final a toda essa construção de pensamento inicial que tivemos aqui. O que você investe o seu tempo e aquilo que você deixa de investir e te faz falta, mesmo você sabendo que é autodestrutivo. É necessário para você? Tudo aquilo que você faz na sua vida é essencial para ti? Veja, outra coisa que eu quero pontuar também, tá? Recentemente, com o avanço de alguns estudos no campo neurocientífico, muitas pessoas se inclinaram a entender mais o funcionamento da mente. Acho extremamente válido e extremamente pertinente. Isto é, caímos em um estudo abrangente e bem específico sobre os estímulos dopaminérgicos e em que consiste a dopamina. Outra vez, acho muito importante a gente entender sobre esses estímulos, principalmente em uma sociedade que não dorme. Você que está prestando atenção no vídeo desde o início, você já pegou qual é o intuito desse título. Bom, mas ainda falando sobre estes estímulos dopaminérgicos, cara, eu vou te contar um segredo, tá? Que é tão óbvio que passa por debaixo do nosso radar. Observa, isso é muito importante, guarda isso para ti. Não adianta você recompensar um novo processo, presta atenção aqui, não adianta você recompensar um novo processo com seus prazeres antigos. Se você agora está na transição de sair de um estilo de vida que não era saudável, não era abarcado, que não tinha como hábito satélite que girava em torno da sua vida o exercício físico, a boa alimentação, não é porque você vai fazer o processo de se tornar uma pessoa mais saudável e todo final de semana você vai continuar comendo aquilo que o seu eu do passado comia. Você anula
todo esse processo e toda essa lapidação de caráter que você mesmo passa. Você pega todo esse tempo que você investiu, cada segundo que você deixou de estar vivendo para você, você empregou em um você do futuro. Você não está mais gastando o seu tempo. Você tem a consciência de que para melhorar você precisa investir. E o conceito fulcral, o conceito essencial, nuclear do investimento é o fator tempo. E quando você aplica o tempo, cara, isso é fenomenal. Quando você aplica o fator tempo com uma recompensa ao processo que te aproxima ainda mais do seu objetivo final, fica muito mais fácil do que a sua confirmação de prazer continuar sendo a mesma. Porque não adianta, sabe aquela aula de matemática, de física, na verdade, que a gente sempre tinha um quadrado que era ligado a outro quadrado e ambos exibiam uma força de 10 km por hora. Força nula. Ninguém vai para lugar nenhum. Eu deixei isso evidente no meu Instagram. A propósito, se você não segue, tem muito conteúdo já disponível. Você pode seguir aqui. E também recomendo vocês a conhecerem o TikTok. Tem muito conteúdo lá também, um conteúdo especial somente para o TikTok. Um quadro Correndo com Propósito, que é um quadro original, em que a gente trabalha o nosso físico e o nosso espírito. Afinal, quando temos um corpo forte, temos um espírito forte e vice-versa. Eu deixei isso bem evidente lá no Instagram, que é o seguinte: é melhor você dar um passo a cada dia do que você andar 1 quilômetro a cada ano. E isso não é sobre corrida. Eu sou um triatleta amador agora, fiz a transição da academia, sofri um pouco, e eu custei a entender que o progresso lento é melhor do que progresso nenhum. Como eu havia pontuado anteriormente, existem coisas que são óbvias, mas que por serem tão óbvias, pela sua natureza evidente, passa por debaixo do nosso radar e a gente esquece de olhar para isso. Então assim, quando você abre o seu horizonte para entender e compreender de fato que não adianta você criar novos hábitos, mas os seus prazeres e as suas recompensas para esses momentos forem as mesmas de antigamente, quando você entende isso, você sai da principal armadilha da nossa sociedade atual. Pseudoprodutividade, gente. Tudo lá fora é muito artificial, tá? Deixa eu falar para vocês. E esse não é o intuito que eu trago para o meu conteúdo. Eu tento trazer o mais sério possível, o mais real possível. Tanto que hoje, atualmente, são 10h55 da noite. Eu preciso completar as 8 horas de sono. Eu tô doente. Eu peguei uma virose pesada, tô com meu chazinho aqui do lado, bebendo bastante água, mas eu tô aqui. É a vida real, entendeu? Você precisa ter um propósito que excede a razão. Você precisa definir princípios inquestionáveis, mesmo quando tudo parecer contrário à realização daquilo que você se propôs. Dá só um exemplo para vocês. Eu vou deixar aqui na tela os estímulos que eu me causei hoje na corrida. 5 quilômetros, 580 metros, um pace médio de 5,39 por quilômetro. Eu tô doente, tô com muita dor abdominal, muito enjoo, tô me sentindo pesado. Tava sentindo que eu não estava pronto o suficiente, que eu não tinha disposição suficiente para eu atingir um tempo bom. Como meu propósito é maior do que todas estas evidências externas do que é a verdade, eu teci a minha própria verdade. Eu configurei aquilo que eu enxergo como verdade. Perspectiva, eu trouxe isso no Instagram. Se toda vez que você passar por uma dificuldade, você enxergá-la como um castigo, você nunca vai sair dela, cara. Sabe aquela situação que sempre volta para sua vida, que volta e meia você passa por aquilo de novo e você toma a mesma decisão de sempre e nunca se resolve? Por que será que não se resolve? O problema não está no campo externo. Em raras ocasiões, de fato está, mas isso é um assunto para um outro vídeo. Controle aquilo que você pode. Nesse caso, é a forma como você se porta frente ao problema. E se portar não é somente reagir, tá? É toda a cadeia de entendimento ao redor daquele problema. Cara, se você passa a entender que todas as adversidades da sua vida não são castigo e são desenvolvimento de caráter, lapidação de caráter, fica muito mais fácil extrair o que é de fato benéfico dessas situações. Esse foi o melhor tempo, esse pace, quanto para as pessoas que não estão a par do mundo da corrida.
O pace é quantos minutos eu levo para completar 1 quilômetro. No caso, se o meu pace médio foi 5,39 e eu corri 5 quilômetros, destes 5 quilômetros em cada km eu tive um tempo diferente e a média foi retirada e deu 5,39. Esse foi o melhor tempo que eu já fiz nos últimos 3 meses. E eu achava que antes eu estava bem mais treinado, que eu estava em melhores condições físicas e mentais. Só que hoje eu não corri com as certezas externas daquilo que é verdade. Eu corri com o meu propósito. Eu teci a minha própria verdade e o resultado disso foram diversas vitórias. Só hoje, nessa corrida, eu quebrei 6 recordes pessoais. Além de ter estabelecido no meu psicológico um repertório comportamental de que não importa a hora, não importa como eu esteja me sentindo, não importa a forma com a qual eu me enxergue. Se eu fiz, eu fiz. E foi o suficiente com aquilo que eu tinha no momento. Tem uma frase, um dizer em latim, um adágio em latim, que diz veni, vidi, vici. Em latim é vim, vi e venci. É inclusive um dos adágios que eu utilizo lá no Instagram quando eu documentei os meus primeiros 18 quilômetros. Foi um processo engrandecedor, não somente fisicamente, mas no espiritual principalmente. Principalmente. Eu vim, vi e venci. E agora que você está munido com o conhecimento de que, mesmo que te faça falta, será que é necessário? E além do mais, será que o tempo empregado para as suas atividades mundanas e atuais, elas são essenciais? Essa é a melhor forma de dispor dos seus recursos, tempo, energia, força vital na jovialidade, seja o momento que você estiver vivendo, ou força cognitiva. Isso que você faz é a melhor forma de dispor daquilo que você tem atualmente? Quando você abre esses dois questionamentos e você entende que não tem como você perpetuar hábitos bons com prazeres antigos e destrutivos, fica muito mais fácil da gente ler Mateus 11, 28 e compreender. Pois veja, eu sei que é cansativo, tá? Manter uma rotina de disciplina, manter uma mentalidade inabalável, ser a prova de balas. É de fato difícil. Eu não queria dizer que é fácil. E é por isso que eu busco, pessoalmente, isso eu estou abrindo meu espaço pessoal para vocês, eu busco sempre que posso me destruir durante o percurso da corrida para que eu aprenda a pegar o que sobrou de mim no percurso e me reconstruir novamente. Pois eu sei que toda vez que eu me reconstruo, eu descubro algo novo. Eu coloco uma peça mais forte. Sempre eu adquiro algo que fará mais sentido para mim naquele momento. E às vezes a gente pode ficar perdido, tá? Eu sei que eu tenho 19 anos, acabei de completar 19 anos. E eu já passei por esse processo também, de me perguntar se aquilo que eu faço é de fato o que eu deveria fazer pro resto da minha vida. Algumas pessoas, eu pelo menos não consigo, tá? Algumas pessoas não têm a capacidade de computar tempo. Cara, 10 anos é muito tempo. Muito tempo. Mas passa assim. Por isso que você tem que escolher bem os hábitos os quais você se apega, pois eles se tornarão a sua cultura, a sua rotina, e a sua rotina definirá quem você é. Mas haverá momentos em que você vai descansar, em que mesmo tendo o propósito aparente, mesmo sabendo o que você tem que fazer, mesmo encontrando o seu caminho, você vai tropeçar em alguma pedra. E isso é a vida, tá? Faz parte da vida. Você tropeça, você aprende, caminha um pouco mais longe e tropeça de novo. Aprende com essa nova pedra, desvia dela da próxima vez. E a vida é assim, é uma sucessão desses fatos. E Deus, Ele conforta a gente de uma forma perfeita. Ele simplesmente traz tudo aquilo que a gente mais precisa em Mateus 11, 28. A Bíblia diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Em uma sociedade em que nós temos que escolher sempre os lados extremos,
ou nós estamos completamente estagnados, ou a gente está sofrendo de burnout, ler uma palavra como essa é extremamente reconfortante. E veja, um livro escrito há 2000 anos atrás fala sobre assuntos mas tão atuais e que afligem não só a juventude, mas toda a raça humana. Meditem em Mateus 11:28. Entendam que os seus problemas e as suas guerras não é você que luta, é Deus que luta por você. E tenha a humildade de perceber que, às vezes, do seu jeito não é o jeito correto, mas o jeito dele sempre, eu te garanto, sempre vai ser maior do que a visão que você tem para você. A partir de hoje eu quero que vocês mudem o vocabulário de vocês. Não é sonho, tá? O que vocês têm é objetivo. Tracem uma rota, percorram a rota. E quando cansarem, busca refúgio aqui, ó. Busca refúgio aqui. Porque eu te garanto que um espírito bem alimentado mantém um corpo forte e de pé. Até a próxima, queridos.